18 horas em Piracicaba, começando mais um programa Paz de Letra, sexta-feira, fechando a semana, meu amigo. E para fechar a semana, tem que ser com o astral lá em cima, porque você teve a oportunidade de transcorrer toda essa semana com saúde, com amizade, com prosperidade. E finalizando ela, com um bate-papo para lá de especial, né? Estamos aqui nos estúdios da TV Metropolitana. Aqui o esporte acontece e o jornalismo é feito no acontecimento dos fatos, tá? Danilo Teles e Enzo Oliveira, jornalistas responsáveis aqui da TV Metropolitana, sempre levando a informação com a veracidade e a velocidade que você merece. Olha que honra e orgulho fazer parte de tudo isso. Eu sou o Tarantini e o Passe de Letra tá no ar, meu amigo. E hoje a bancada tá recheada, bancada de peso. Olha a qualidade disso daqui, meu amigo. Do meu lado, ex-árbitro FIFA, né? O cara que mandou prender e soltar durante muito tempo. Ele que também é professor de educação física e comentarista de arbitragem da equipe Passe de Letras, João Paulo Araújo, meu amigo, o rei das histórias. Seja bem-vindo. Boa noite, né? Boa noite a todos, boa tarde e noite para todo mundo. Ronaldão, Tarantini, Danilo Teres, que maravilha. É isso aí, toda a equipe aqui da TV Metropolitana. Um grande abraço a todos. Tá Estamos certo. aqui. Hoje a gente vai falar com o João Paulo Araújo, por quê, meu amigo? O cara sabe, né? A gente tem que falar com quem sabe. E a arbitragem, meu amigo, tá uma polêmica que tá dando até medo, né? O árbitro entra em campo hoje já escoltado pela polícia, cara. Antes ele saía, agora ele entra em campo. Tá complicado, o João vem para explicar tudo isso, as novas regras também, né? A respeito aí dos 8 segundos. Que eu tô vendo que o negado não tá respeitando muito, o árbitro também não tá dando muita, não tá ligando muito para isso, mas o João Paulo vai falar. E para dar aquele toque de qualidade, meu amigo, para abordar todos os assuntos, ele que é a nossa voz, emoção da equipe Paz de Letra, Ronaldo Ducati, meu irmão, meu parceiro, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, noite, Tarantini. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui, ao lado do nosso xerifão, João Paulo Araújo, com você, com Danilo Teres, com Enzo, de grande paixão do nosso amigo Daniel. O Enzo é híbrido, você sabe, né? Eu sei. Ele é uma mistura de Harry Potter, né? Então, um abraço para todo mundo. Que bom a gente estar junto para falar aí dessa arbitragem que vem causando tanta polêmica, né? O VAR milimétrico, né? Alguns acham que é bom, outros acham que tira aquela coisa do gol do futebol. Vamos falar um pouquinho mais. Anulou o gol do Vitor Roque por milímetros na quarta-feira. Acho que foi por um fio de cabelo, por um fio de cabelo mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar esse bate-papo. O assunto, antes da gente entrar na arbitragem, a gente tem que passar por esse assunto porque a gente participou, né, do Campeonato Paulista da Série A2, onde o 15 foi eliminado pelo Capivariano nas quartas de final. Nós estávamos lá na Arena Capivari. Foi um jogo dificílimo ali para o 15. O Capivariano, na minha opinião, sobrou. E como sobrou no campeonato e acabou sendo campeão. Mas, depois de 11 anos, o Capivariano volta à Série A1 e o Primavera ascende, né, à primeira divisão pela primeira vez na sua história. João Paulo, foi o correto? Foi quem mereceu? Foi quem mereceu, realmente foi. Os dois times estavam bem, estavam voando. Jogaram muito bem e mereceram isso aí. O 15 poderia também estar lá, né? Claro, ele fez uma boa, como que é? Adquiriu, né, no início do campeonato, né? Bons pontos, né? E que uma gordura ali, né? Uma gordura, a gordurinha ali, adquiriu ali uma gordura. Deixou uma caixinha, né? E uma caixinha, e essa caixinha ficou. Ele não gastou a caixinha a hora que tinha que gastar. Ele fez a gordura e ficou gordo, entendeu? Muita gente Ele fala, ficou né? gordo e aí não deslanchou depois. Não deslanchou o 15, não ia, gente, entendeu? Então, ele ficou gordo, não conseguia correr, não conseguia marcar direito, não fez a lição de casa como teria que ter feito, né? E aí ficou pelo caminho, mas também tinha time para chegar. Também tinha time. No papel tinha, sim. No papel tinha, sem dúvida. Tem muita gente que fala que é a mesma coisa que guardar dinheiro embaixo do colchão, né? E aí você fica sentado em cima do colchão, quando você vai usar dinheiro, ele perdeu o valor. Ele perdeu o valor. Foi o que aconteceu com o 15. Os pontos do 15 foi a mesma coisa. Ronaldão, Capivariano campeão, Primavera pela primeira vez na história, para pequena torcida, né? Porque o Capivariano, o Primavera, desculpa, né? Para todos os que moram lá em Dayatuba, uma torcida do Primavera é um ovo, né? Não que a cidade é pequena, mas a torcida é pequena porque é um time que sempre se preocupou mais em revelar jogador da base para fazer negócio, não em títulos, né? E chega aí, cara, não como campeão, mas a primeira divisão, os dois times SAF,
que daqui a pouco a gente vai falar também que o 15 está passando por esse processo. Campeão e vice, os dois da primeira divisão, Ronaldo. Olha, pelo que a gente viu no campeonato, né? E se a gente fosse estabelecer um gráfico, a equipe do Capivariano foi subindo cada vez. E ela chegou, Perfeito. né? Ela não tinha gordura, ela adquiriu e queimou essa gordura, né? Que a gente está falando agora. A caixinha dela foi perfeita. Quando ela perdeu, poderia perder. E justamente, que foi no início do campeonato. Aí chegou, ela foi numa evolução até a final, porque eu, sinceramente, achava que, pela própria campanha do Primavera, o Primavera ia conseguir superar a equipe do Capivariano. Mas, por incrível que pareça, nos jogos a partir do 15, o Capivariano subiu ainda mais, evoluiu ainda mais. Né? Começou a jogar melhor, jogou muito melhor. Eu assisti a final, jogou muito bem a final, o Capivariano. Então, acho que foi merecido realmente a conquista do título. O Primavera, independente de ganhar o título ou não, o importante era primeira subir. Divisão, né? Primeira divisão subiu. Eu acho que se a meta da SAF era essa, conseguiu, né? Sem muito esforço, né? Porque é um time que eles não deve tinha ter uma nada folha, caro lá. Não tem nada, uma folha de pagamento deve ser muito. Olha, esse daqui, para quem não conhece, é o Danilo Teles, tá? Nosso diretor-geral. Então, acho que uma folha de pagamento bem menor que a do 15, né? E mesmo a do Capivariano também muito menor que a do 15, mas um time redondinho, bem montado, bem treinado, trocou de técnico. Eu me lembro que no começo do campeonato o Capivariano trocou de técnico, não foi isso não? Não, o Capivariano tá... Ou foi o Primavera? Eu sei que tá, foi um dos dois que trocou. o Hélio Cizenano tá lá há 4 anos, cara. Mas eu acho que tinha saído e voltou, hein? Mas se eu não me engano, mas não importa. Importa que os caras foram campeões, né? Merecidamente. Parabéns ao Capivariano e também à cidade de Capivari por essa conquista, né? Mas ainda permanece aquilo que você falou, a torcida do Primavera é um ovo. Mas na final lá que a gente teve, né, na Arena Capivari, no último jogo que o 15 foi eliminado, tinha mais torcedor do 15 do que do Capivari no estádio. Verdade. Então, Tinha mas mesmo. né, o futebol não é assim. Verdade. O futebol é dentro das 4 linhas. O João sabe melhor do que ninguém, porque ele já esteve lá. É dentro das 4 linhas e quem foi o melhor vence. E vejo, né, o que a gente acabou de comentar, o trabalho do Hélio Cizenando, 4 anos à frente do Capivariano, e ele foi montando o time e dando aquele padrão tático, usando a técnica de cada jogador do limite. Então ele conseguiu tirar o melhor do Baianinho, do Popó, do Bruno Alves. Ele foi tirando o melhor de cada um. Tanto que acabou o campeonato, o Capivariano sofreu um desmanche enorme. Todos os jogadores já foram para times aí que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e até Série C e Série B. O Capivariano hoje, se pegar do time titular, deve ter lá ainda uns 4, 5 jogadores. O resto saiu tudo já com contratos, né? Aqui no Quinto Piracicaba a gente viu... deve estar montando um bom time de novo para a Copa Paulista. Agora tem grana, né? Agora tem grana, meu amigo. E também é o seguinte, o que eu vi muito no Capivariano foi a raça. Esse vontade. baianinho, que raça, que coisa linda de Aquele ver menino o Carlos jogador Eduardo, né? jogar, Carlos né? Eduardo bom também. Nossa, a raça, uma corria pra lá, pra cá e tá. Você entendeu? Dava Mas era combate Era um correr com qualidade. com né? qualidade, sem dúvida. A gente via os sem jogadores dúvida. do 15, quando corriam, correr errado. É que é aquela história que o Abel Ferreira fala, né? O jogador tem que jogar com a bola e sem a bola. Sem a bola. O Capivariano jogava com a bola e sem a bola. Foi realmente o Capivariano um modelo a ser seguido. Né? Não falo só de SAF, mas eu falo em trabalho, 4 anos com o mesmo treinador, tendo paciência, porque o Capivariano foi rebaixado e voltou com o Hélio Cizenano. Né? Manteve o cara, o ano passado quase foi rebaixado. Na Paulista da Série 2 de 2024, quase foi rebaixado. E aí mantiveram o trabalho, trouxeram os reforços que o cara pediu, tá aí o prêmio, né? Então, eu lembro que eu ainda estava na radiodifusora entrevistando o Douglas Pimenta e o Rodolfo Geraldo, que eram presidente e gestor de futebol. Eles tinham acabado de demitir o Kleber Gaúcho para trazer o Paulo Roberto. E eu falei, olha, eu gosto do formato que vocês têm de planejar, de planejamento, de gestão, de equilíbrio. Eu gosto desse formato, mas vocês cometeram o primeiro erro. Não é porque perdeu, né, algumas partidas, que era Campeonato Brasileiro, né, que tem que demitir. E o planejamento fica onde? Então, na minha opinião, vocês erraram. Mas era necessário. Não era necessário. Né? Depois eu fiquei sabendo que teve briga de jogador no vestiário. Manda o jogador embora, meu amigo. Manda o jogador embora. Manda o jogador embora. Claro. Não tiraram o cara que estava dando padrão, montando. Aí o que aconteceu? Veio o super popstar, né, o professor Luxemburgo do interior,
só gastou dinheiro, não fez nada a mais do que o Kleber Gaúcho estava fazendo. Detalhe, o Kleber Gaúcho tem 2 títulos, os últimos 2 títulos do 15 é com o Kleber Gaúcho. Eu não sou advogado do Kleber Gaúcho, nem amizade com ele eu não tenho, conheço da profissão. Mas Copa Paulista 2016, Copa Paulista 2022, eu gosto muito dele como técnico ele. Também. Eu acho que eu gosto Então, muito. Eu gosto muito dele como técnico e como pessoa. Sim. Eu tenho amizade com ele e com a esposa dele. Sim. Ele tinha com o sogro também. Fixou residência aqui. Ele era Então, aqui. Gente muito da melhor qualidade e um excelente técnico. Aí é o que eu tô falando. Quem dera o 15 tivesse seguido o modelo capivariano, tivesse segurado o Kleber Gaúcho, a nossa história podia ser outra. Porque contra trabalho não tem argumento, João. Contra trabalho não tem argumento. O cara trabalha, não tem argumento. E pela última entrevista que você teve lá, coletiva, o Moisés fica para a Copa Paulista. Moisés já está garantido na Copa Paulista e acho que até para a Série A2 do ano que vem. Né? Esse é o planejamento. Segundo as palavras do presidente, que palavra de presidente de clube de futebol não é do Matheus, é de qualquer um. Né? Não dá para valer muito. Né? Mas... segundo, até o final do mandato dele, o Moisés é o treinador. Se quem assumir, se ele não conseguir a reeleição e alguém assumir depois, esse vai decidir se o Kleber continua, se o Moisés continua ou não. Mas até o final do mandato é o Moisés Herbert. Vamos ver, né? Então, o Quins agora fez toda aquela limpa, né, no elenco. O seu preferido, o Rodolfo, já foi embora. O seu preferido já foi embora. Né? Graças a Deus. Nossa o Igor Senhora. Bolt foi emprestado para a Ferroviária, só que eu vou falar para você, é empréstimo que não volta nunca mais, né? Sei. Porque você acha mesmo, Campeonato Paulista da Série A2 igual ao do 15, só que a Ferroviária é Campeonato Brasileiro. Ele vai sair da Ferroviária para voltar para o 15, só se ele for louco, né, meu amigo? Só se for louco. Então o Igor Bolt não volta mais e o Salatiel, que também tinha contrato um pouco mais longo, também já encerrou o vínculo. Todo aquele monte de jogador que chegou, já foi tudo embora. Os que têm contrato até dia 30. Eric Bessa já foi. Já todos. Cunha Bessa. Não, o Eric Bessa, antes de sair a lista, já tinha ido. Eric Runha Bessa, a gente apelidou ele. Eric deu ruim a beça mesmo. Quem tem contrato até o dia 30? Arthur, Gilberto Alemão, Gabriel Coutinho. Tá? Arthur, Gabriel Coutinho e Gilberto Alemão. Mas não deve ficar também. Cara, eu queria que ficasse. E o Serginho? O Serginho tem contrato até o final do ano. Então, Antony, Serginho, Fraga, toda a rapaziada da base tem contrato até o final do ano. Eu, na minha opinião, para disputar a Copa Paulista, segura esses 3, Gabriel Coutinho, Gilberto Alemão e Arthur, segura, renova até o final da Copa Paulista. Por quê, João? Para você mandar os caras embora. Para você trazer um cara da mesma qualidade, Não adianta. não vai achar. E outra, esses já estão ambientados com a cidade, já estão ambientados com o clube, que o torcedor já conhece. Será? A minha dúvida é, será que o Arthur fica? Não sei, eu tenho minhas dúvidas ainda que o pessoal vai deixar ele. Moisés parece que não tinha muito com o Arthur, não. Sei lá. Bom, a gente contesta algumas coisas do Moisés, que na terça-feira ele vem aqui e ele vai explicar as escalações. A gente vai ter que perguntar tudo. Ótimo. Inclusive, pergunto para ele por que ele não muda o padrão, de vez em quando, o esquema de jogo. Porque só esse 3-5-2. Porque só esse, você entendeu? E não muda, né? E não muda isso. Então ele precisa Algumas escalações também Isso, ficaram... depende do time que ele vai jogar. E as trocas ele também, precisa mudar. A hora que troca, a hora que faz o único jogo em que nós estávamos lá, foi em Rio Claro, Sim. que ele substituiu o alemão no O alemão machucou, no intervalo, né? o alemão machucou, o time voltou um outro no segundo tempo. O Matheus entendeu? Carvalho jogou na posição dele mesmo, Isso, né? o time voltou essa daí, ele mexeu muito bem, o time voltou outro. O Serginho jogou na posição dele. É mais ou menos o que acontece, né? Você viu, vamos falar uma comparação, né? Besta, mas só a nível de ilustração, Palmeiras com o Felipe Anderson, né? Jogou ontem na posição dele. Aí jogou bem pra caramba. Quarta-feira, né? Quarta-feira. Jogou bem pra caramba. Então, só a nível de ilustração, isso que acontece. Quando o jogador joga na posição deles, fica mais à vontade, ele fica mais tranquilo para jogar. E nós falando disso aí, agora vamos elevar mais um nível, falando da seleção brasileira. Também acontece muito isso. Os caras jogam de uma forma lá. No clube ele joga numa posição, na seleção brasileira. Vem na seleção, joga de outro, aí não vai. Aí a torcida todo mundo fica xingando o cara. A crônica também critica. Mas vou dar mas minha não opinião, hein, João? Pode ser Ancelotti, pode ser Jorge Jesus, pode ser o Papa,
pode ser o Ronaldo, o João Paulo Araújo. Se o treinador não puder escalar o time, convocar o elenco que ele quer, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Tem um vídeo rolando aí, a revista Piauí tá moendo essa revista Piauí. Quem manda no futebol brasileiro hoje? É um cara chamado Bertolucci. Então, isso aí tá um rolo do Só na caramba, última mas- convocação do Dorival Júnior tinha 9 jogadores que é do cara. Então, mas o coisa... Desculpa só... Não, essa questão da seleção brasileira tá dando pano para manga, por causa da revista Piauí, Sim. é que jornalistas da ESPN foram afastados. Sim. Foram Foram afastados. afastados. Mas você sabe o Verdade. motivo? Criticar. Verdade, por Desculpa, criticar. mas a gente tem que falar tudo o que acontece, não só, mas tem que falar. A ESPN tinha acabado de fechar o acordo para transmitir a Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, sei. Aí tomou a bronca. O que eles fizeram? Suspenderam por 2 dias. Teve um dos jornalistas que veio na rede social e falou: não, é porque eu vou continuar, porque eu vou poder continuar falando. Não vai, meu amigo. Não vai. Não vai. Não vai. Foi cerceado uma vez, vai ser sempre. Mas isso acontece sempre na seleção brasileira. Sempre não. Depois do... Sei lá... Da Copa de 70. Não, 70 não. Não, o Felipão 70 não, teve mais pra carta cá. branca. Mais pra cá teve um. mas é duro, não antes dos jogadores todos irem pra Europa. É que o Felipão Antes não disso leva tinha tudo muito. pra casa, né? Antes disso não tinha. Depois começou a ter. E eu vi o Jorge Jesus, você viu o que ele falou? Ele falou: quero 5 milhões para dirigir a seleção brasileira, mas eu quero escalar o time. Ele não é todo. Pronto, agora vai meter o pau na revista Piauí? Vai falar que os caras estão errados? Tá muito Tá certo. certo, cara. pô, ele já sabe. Eu quero 5 milhões e eu quero escalar o time, pô. Foi isso que ele disse. Pegando um gancho. Agora, só mais uma coisa. Não gosto, pra mim, não acho legal um cara estrangeiro vir Nem dirigir eu. a seleção brasileira. Nós temos Nem eu. aqui técnico capacitado para dirigir a seleção falo brasileira. uma coisa pra você. Não precisamos importar. João Luiz, a gente tava conversando aqui, eu, João Luiz, e ele falou uma coisa que é sensacional. Primeiro, o Cafu já tinha dado a declaração. A gente tem 5 títulos só com um treinador brasileiro. Esquece. Não precisou Isso. de estrangeiro. Exatamente, e, na verdade, só isso. foi treinador brasileiro que saiu daqui para levantar outras seleções. Outras como o Felipão foi seleções para pra lá. Portugal, e assim É foi, verdade né? isso. Ele falou, agora, se fosse para valer a parte profissional, esquece a política, a máfia, esquece tudo isso, teria que levar 2 caras, assim, tipo Felipão e Luxemburgo. Um é treinador, o outro é supervisor, igual foi Parreira e Zagallo. Para esses caras colocarem em ordem, sabe por quê? Não ia ter jogador que apontar o dedo pro cara e falar, meu empresário é tal. Isso. Eu até a última vez perfeito. que eu tive aqui, justamente também falando da seleção brasileira, eu até dei uma sugestão, brincando, né? Mas pode ser sério, criar uma comissão técnica, Exato. né? Uma mesa aqui, ó. 4, 5 pessoas, técnicos ali, vão debater jogadores, levantar dados, enfim, trocar ideia de esquema tático. Você tem ali uma comissão, né? Como se fosse um conselho, né? Técnico. E aí, ó, vamos discutir isso aqui. O que é legal, o que não é. Caramba. Dados, esse jogador, vamos levantar os dados dele e tal. O que a gente pode fazer? Eu acho que isso seria uma solução para o futebol, não só da seleção brasileira, mas para o futebol brasileiro. Isso, Por que que eu nós- tenho também essa ideia. Eu acho que isso é o que é. Não um técnico só. Não. Tem que ter entendeu? um grupo. Tem que ser um grupo de pessoas Discutir. e todos com a mesma opinião. Por que nós entendeu? chegamos nessa Eu acho que conversa? agora sim, quer um cara para ir lá, pode pôr ou uma vez vai outra vez ou dá entrevista e tal. Mas tem que ser um grupo, tem que ser comissão mesmo. umas 4, 5 pessoas ali, Não uma igual o comissão. Corinthians que é pai e filho, né? Entendeu? Tem que ser Não, negócio. Não, negócio de levar filho, levar Viu? essas coisas, não E funciona. a gente chegou nessa conversa aqui, nesse debate, porque começamos lá com o Moisés, né? Então, assim, em várias partidas, eu, Ronaldo, João Luiz, João Paulo Araújo, Jonas, contestamos várias vezes. Por que tal escalação? Né? Por que está escalando esse cara? E aí, esse tipo de insistência gera dúvida. Como hoje, João, por causa das bets, e o cara chega na cara do gol e perde o gol, você fala, mas
Perdeu porque é ruim ou porque tem aposta? É verdade. Tomou cartão amarelo, mas tomou cartão amarelo porque foi agressivo ou porque precisava? Perdeu o pênalti, e aquela por quê? coisa que várias vezes eu disse assim, nossa, tá estranho, já no aquecimento o time parece que tá sem motivação. Caindo, tá, Isso, né? você falou mesmo isso aí. Eu falava Verdade, isso ouvi antes você da falar. transmissão. Olha o jeito que o time entrou em campo para aquecer, sem vontade, sem animação. Aí o pessoal vai falar que a gente está inventando teoria da Isso. conspiração. Mas aí você dá margem para isso em várias situações, né? Você mantém um esquema tático, você mantém o jogador que não está bem no jogo. Aí você fala assim, será que está acontecendo alguma coisa no vestiário? Então, não é teoria da conspiração. É a realidade que a gente premissas que viveu. podem estar acontecendo. Que pode Não, estar e dentro de um acontecendo, projeto. é verdade. E a realidade é que a gente viveu, É. porque nós não ficamos pegando informações de fora, a gente estava A lá. gente tava lá, né? Né? A gente estava vendo em louco tudo o que estava acontecendo. E para quem está no futebol há tanto tempo, como eu, João, Ronaldo, para quem não sabe, o Ronaldo foi o pioneiro aqui na cidade de Piracicaba a fazer transmissão pela internet. O primeiro narrador da internet de Piracicaba foi o Ronaldo Ducati. Então, assim, não é agora que Isso, começamos. perfeito. Eu era repórter de campo da época do Gerson Mendes. Então, a gente está vendo o futebol, a mudança do futebol há muito tempo. Pasmem aqui, nosso João Paulo Araújo. Então, o cara sabe o que acontece dentro do campo e fora do campo há muito tempo. É verdade. E quando a gente viu todo o processo do 15, muitas coisas foram estranhas, realmente muito estranhas. Né? Agora, já é passado, mas a gente tem que pensar no futuro. A SAF já é uma realidade, porque já tem uma assembleia marcada para o dia 22, Assembleia Extraordinária de Sócios, para fazer ratificação de SAF. Ou seja, só para... É isso, pá. Por quê? Porque já deve estar vendida. Mas aí eu E acho quem é o... Então, Falou o nome de uma empresa lá, eu não guardei, sabe por quê? Já falaram o nome de tanta empresa. De tanta empresa, sei, falaram assim. porque empresa também é aquela coisa, né? Se você for levantar o CNPJ do cara, é. o cara tem CNPJ há 2 meses, então Verdade. não vai Ou tem mudar muita coisa. Precisa ver Oito quem é que está à CNPJ, frente. Precisa saber quem está à frente da empresa. É só E isso. o perigoso, E não João. é só isso, eu acho que falta um pouquinho nesse processo de SAF, eu acho que está faltando um pouquinho de transparência. Muita, não um pouquinho, muita. Então, ó, o que está acontecendo? Ó? Quem é a empresa? Qual o valor que está sendo pretendido? E divulgar isso. Né? O conselheiro já vai para uma reunião sabendo o que está acontecendo, o que ele vai encarar de frente. Não chegar na hora lá e falar, ó, é isso aqui. Mas, Ronaldo, deixa eu só corrigir você. Conselheiro sabe tudo. Conselheiro sabe tudo. Quem manda no 15 hoje é o conselho. Então, o conselheiro sabe tudo. Tudo. Quem não sabe são sócios e torcedores. Né? A imprensa sabe o que é divulgado ou o que faz captação por aí. Que nem, eu tenho um monte de informação. Por que eu não passo? Porque eu tenho uma regra aqui no Passo de Letra, na TV Metropolitana, que eu só falo tudo que é oficialmente anunciado. Que nem, eu não vou falar nome de empresa nenhuma enquanto não anunciar oficialmente. Por quê? Porque eu não sou arauto, né, de boas novas. Né? Então, nós só comentamos o que sai de forma oficial. Esse é o nosso papel. Eu deixei de ser setorista do 15 há bastante tempo já. Então, o conselho sabe tudo, exatamente tudo o que está acontecendo. Então, leva isso a nível de transparência. E isso teria que ser publicado de uma forma bem clara para todos. Outra coisa que ficou muito estranho para mim. Muito estranho. Mas muito estranho. Eu fui no café da manhã, eu fui convidado pelo presidente Matheus Bonassi a participar de um café da manhã com outros integrantes da imprensa. Eu e Danilo Teles estivemos lá representando a TV Metropolitana. Ele com o Luiz Henrique, que é o rapaz que está trabalhando lá dando uma consultoria, falaram, eu contei pelo menos, se você tem o vídeo, né, tem a matéria que o Danilo fez, eu contei pelo menos umas 10 vezes a palavra desorganização, várias vezes a palavra bagunça. Né? Então, a gestão passada, as gestões passadas, muita desorganização. E aí eu fico pensando, né? Eu ponho o meu nariz de palhaço ou eu tiro? Eu sou atual, o Ronaldo é o ex. Eu estou falando que a gestão passada foi desorganizada, mas eu convidei o Ronaldo a participar da minha gestão. O Ronaldo é diretor meu de marketing. Antiético até, né? Então, aí Antiético, aí eu totalmente. pergunto, aonde que está o critério, aonde que tem uma coerência da gestão atual apontar falha de gestão passada? Por quê? Mas são gestões passadas. O Arnaldo foi presidente 2 vezes, depois foi vice de presidente, foi diretor de futebol, diretor financeiro. Rodolfo? O Rodolfo foi presidente do conselho, presidente do 15, vice-presidente e ocupou outros cargos lá. Então, assim, é eles que estão há muito tempo. O Luiz Knorr,
Ele era do conselho, entrou como presidente, mas tiraram ele. Quem assumiu foi o Rodolfo de volta. Aí quando fala desorganização, isso vem de 10 anos para cá. Quanto tempo faz que os caras estão no poder? Só o Arnaldo é 2 mandatos. Já são 4 anos. O Rodolfo mais 1 são 6 anos. Mais metade de outro são 7 anos. Então o 15 está desorganizado há 10 anos, mas só 7 anos estão os caras que ele convidou para pôr na gestão dele. Como é que fica isso, Ronaldo? É difícil você... Depois é aquela coisa, mas os caras fazem teoria da conspiração. Não é isso, são, como você frisou, são fatos, né? E questões que a gente levanta e que tem interrogação. Né? Essa interrogação fica justamente por muitas palavras que são ditas, fatos que a gente sabe que ocorrem, né? E até muitas vezes esse zum que fica pela falta de transparência. Eu me lembro do Dr. Renato Bonfilho, falou assim, não temos dinheiro, vamos passar o chapéu. E você sabia qual era a empresa que dava o dinheiro lá para ajudar o 15 de Piracicaba? Foi essa empresa aqui que deu o dinheiro, Sim. foi essa. O Dr. Renato, vários jogos, várias situações, passava o chapéu pedindo ajuda. O Paiva esteve aqui comigo na segunda-feira. Tá tendo as eleições agora, ele antecipou um negócio inovador que o Paiva fez. Ele antecipou a data da eleição para dar tempo de mais trabalhador conseguir montar chapa. O que foi feito até hoje, de fazer tudo em cima da hora, para não dar tempo, ele fez ao contrário. Ele abriu mais o tempo para a rapaziada poder fazer a parte burocrática e montar a chapa. Ele lança a eleição agora para fazer daqui 40 dias. Isso é inovador, eu nunca tinha visto isso. Bom, mas o Paiva veio aqui e ele falou a respeito disso que você está falando. Ele falou lá atrás, quando a gente pegou o 15, que a gente tá com o cara aqui do lado, ó, João Paulo Araújo, que pegou o 15 com a porta fechada. Olha, eu vou descrever aqui, porque na época eu tava lá. O cidadão que tomava conta do Estado Barão de Serra Negra pegou a chave, foi lá no centro cívico, subiu no gabinete do José Machado e falou, tá aqui a chave, ó, do Barão. Não tem mais ninguém lá. O José Machado ligou pro João Paulo, que era secretário de esporte, e falou, João, vem aqui urgente. João, tá acontecendo isso. Por favor, toma a frente disso. O João passou a mão na chave. Aí juntou Beto da Rosrios, Paiva, Luiz Carlos Fortuoso, Rubens Braga, Renato Bonfilho, Jonas Parisotto. Foi juntando um bando de abnegado, foi aglomerando esses caras. O 15 tinha, pasmem, e tá aqui o cara que não deixa eu mentir, um aparelho de fax quebrado, água, luz e telefone, que naquela época não era internet, era telefone, tá? Água, luz e telefone cortados. Os equipamentos da academia com ferrugem. Tinha acho que 3 ou 4 jogadores que não recebia salário há não sei quanto tempo. Ou seja, o 15 era um buraco sem fim. Por quê? Porque naquela época entrou uma empresa chamada Player Sports. Aonde o gerente era o cara alemão, aquele que foi jogador do São Paulo e da seleção brasileira. Eles fizeram o que eles puderam. Quando não pôde mais, eles falaram, tá na hora de dar tchau. Lembra do Teletubbies? Tá na hora de dar tchau. Deixaram a chave em cima do balcão, deram meia volta e foram embora. O meu medo da SAF é esse. É isso que eu tô falando. Sabe por que eu tô falando o medo é esse? Pela falta de transparência. Porque a Player foi a mesma coisa. Apareceu do nada, né, João? E foi embora do nada. E aí? Hoje eu pergunto pra você, tem outro João Paulo Araújo? Tem outro Rubens Braga? Tem outro Paiva? Tem outro Luiz Carlos Fortuoso? Tem outro Renato Bonfilho? Tem outro Beto da Rosfrios? Betão da Rosfrios? Tem outros? Todo mundo se afastou. A nível de Piracicaba tem poucas pessoas, empresários que se preocupam com o 15. Vou dar um exemplo aqui de um cara que ajuda muito, que é o Marcão, né, da Pavink, que ajuda muito. O Marcão tá aí já. Boa, Marcão. Que é quinzista, que ama, tem paixão pelo 15, vive as situações, ajuda, abre espaço, enfim, faz o que faz. Aliás, aproveitando, não tive oportunidade de nunca agradecer o Marcão pessoalmente, agora vou agradecer pela oportunidade que ele nos deu, né? De ir confortavelmente para Capivari, no eu já falei um ônibus, monte de vezes ar-condicionado. O ônibus só não serviu pro jogador do 15, viu? Porque os pernas de pau, eu acho que eu sei o que é. Vamos dar aqui, tem que dar uma desculpa.
nós temos orgânico, né? Perna de carne e osso. Então a gente consegue dobrar. O bando de perna de pau, a perna fica esticada. Em qualquer lugar é desconfortável, né? O jogador falaram que o ônibus era desconfortável. Cara, Peraí, eu tenho vontade de Tarantino, afogar em vinagre. Deixa eu contar uma história. Eu também vou contar. Eu fui diretor de marketing do basquete, né? Na época boa do basquete, eu fui diretor de marketing e nós fomos participar da Copa do Brasil de basquete. Divan. Não, micro-ônibus. Micro-ônibus, é. Né? O Baiano contou essa história. Cara, os jogadores, imagine, 2 metros de altura, dentro do micro-ônibus, não dava, a perna não chegava. Aí o cara ia no banco, tinha um jogador ia no banco aqui com a perna esticada pra lá, o outro pra cá, o outro pra lá, o outro pra O Baiano contou que teve um que foi sentado no meio do micro-ônibus porque a perna dele não cabia. Ele ia no corredor, cara. E pergunta se os caras reclamavam, meu amigo. Detalhe, jogar em BH, sair de Piracicaba e jogar Nossa, em BH. Cara. Caramba, tá De louco. micro-ônibus, 9 horas de viagem. Que é isso? Bom, Peraí, deixa eu só contar. Não, tem uma história pra contar importante. Tem história aqui pra um ano. Mas você falou do 15, falou do que exatamente o 15 está envolvido nessa história. Quando a gente pegou o 15 lá, depois de um tempo, nós tínhamos um garoto da base. Ele era volante. Ele era de Londrina e estava aqui em Piracicaba, morando. Alojado aqui e tal, jogava craque. Mais um cracaço de bola. Bom de bola. E a gente estava disputando, na época lá, o campeonato Sub-20, né? Sub-20, né? Sub-20. Esse cara era muito bom. Aí, veja bem, o cara era muito bom. Chegou aqui em Piracicaba o Manuel Maria, lá do Santos, né? Que ele tomava conta, ele era olheiro das equipes de base do Santos. Ele veio e falou pra gente o seguinte, esse garoto, a gente quer ele no Santos. Né? E se vocês cederem pra gente, é o seguinte, quem está na seleção brasileira, quem é o técnico da seleção de base da seleção brasileira, era o técnico da equipe de base do Santos. Tá? Então você cede esse garoto pra gente, né? Ele vai lá para Santos, a gente vai convocar ele para a seleção brasileira, tá? E, claro, aí a gente vai fazer um acordo, tal, 20% fica para vocês, porque nós vamos vender ele para fora. Veja só a coisa como funciona, tá? Vocês entendem? E a gente manda para fora. Aí falou, bom, tá bom, vamos conversar aqui, tá bom. Aí vem o Careca. Vendendo almoço para comprar janta, né, João? Nós estávamos vendendo almoço para comprar janta, pô. Vem o Careca. Que tinha um time na época. O Campinas. Raptou o garoto daqui, foi no vestiário, pegou o garoto, levou para Campinas, conversou com o pai dele, lógico, levou ele para Campinas e iludiu o pai do garoto, fez o pai do garoto assinar um contrato lá com o Campinas. O Vado do Mirante aí, que também ajudava muita gente, que é o maior quinzista que eu conheço. Vadão é o cara que realmente pôs o sangue lá. O Vado foi em Campinas, raptou o garoto, trouxe de volta, ligou pra mim e falou, João, fala. A joia tá de volta. Esqueci o nome do garoto, rapaz. Foi lá em Campinas e raptei o garoto e tá aqui no Hotel 15 ali. Ele tá aqui no hotel, o que eu faço? Falei, segura ele aí. Pera aí que eu tô ligando pro Santos. Segura ele aí, vamos ligar pro Mané Maria, vamos ver o que a gente pode fazer. Pô, mas o pai, o Careca iludiu o pai do garoto lá, rapaz, e fez ele assinar o contrato. E agora, o que nós vamos fazer? Não, nós vamos desmanchar isso aí, porque o garoto é nosso, pô, e tal. Bom, resultado, o garoto acabou indo pro Campinas, porque tinha um contrato, né? E sumiu. Nunca mais apareceu. Sumiu o garoto. Não deu em nada. Olha que judiação. Não deu em nada. É uma judiação. Isso é ganância de pai e mãe, né? É ganância de pai e mãe.
Sumiu. Pô, mas você trocar também um Campinas por um Santos é brincadeira. Né? É que na Mas época, é o nome do Campinas era a Careca. sensação. É o nome do Careca também que fez o isso. Campinas era uma sensação. E o Campinas era um time bom, Bom, era um time bom na época. Hoje eu não vou nem chamar os intervalos comerciais, o nosso tempo já está estourando aqui e eu tenho que falar com o João Paulo Araújo. A gente já falou aqui de 15, Seleção Brasileira, Série A2, mas eu preciso falar as novas regras aí da arbitragem. A gente está sabendo que o goleiro agora fica com mais de 8 segundos, o árbitro vai sinalizar, vai marcar escanteio. Mas, João, isso na teoria tá, mas na prática eu não vi acontecer. Não. Eu também não. Você viu um jogo só? O Campeonato Brasileiro teve um jogo. Que deu o escanteio? Que deu escanteio. Então tá. Acontece o seguinte, ó. A CBF, ela acertou e errou na primeira grande partida do campeonato, que foi Flamengo e Internacional no sábado à noite, sábado à tarde, né? Ela acertou e errou. Colocou um dos melhores árbitros nossos para apitar o jogo. Perfeito aí. Mas não na minha opinião, porque senão ninguém teria ter feito. Porque este jogo deveria ser o jogo didático para a arbitragem. Para mostrar para todo, porque todo mundo estava assistindo. Todos os técnicos, todos os jogadores, estavam todo mundo assistindo. Tá? Para ver como que ia ser. Para ver como que ia ser exatamente. Então, será que não vão conseguir burlar esse negócio? Isso, e depois vou contar também a história de burlar esses negócios. Aí, o Klaus pisou na bola. Ele não marcou nenhum. Não marcou nenhum. Entendeu? A torcida estava contando. Isso, a torcida contando, ele não contava, ele não marcou nenhum. Então passou batido e a CBF não puniu ou não recomendou a ele, só escalou ele para o jogo e não recomendou que ele fizesse essa arbitragem didática. Então a CBF perdeu a grande oportunidade nesse jogo para fazer com que as coisas funcionassem. Tanto esses jogadores em volta do árbitro, quanto a demora. Ficou uma dúvida, né? Por exemplo, para repor a bola em jogo, é quando o goleiro está segurando a bola com a mão, por exemplo, ele segura, joga no chão, ele pode sair jogando com o pé. Com o pé. Quando ele sai com o pé, isso já é considerado que ele tá com a bola em jogo ou só quando ele está segurando a bola? Pois no chão, só quando ele está segurando. Porque tanto é que ele não pode pegar com a mão. Ele não pode pegar com a mão. Então deixa eu contar esse negócio de pegar com a mão. Rapidamente, tá? Bom, antigamente o goleiro agarrava a bola, pegava a bola, ficava ali, depois saía correndo, jogava no chão, saía correndo, ia embora e tal. Aí a FIFA colocou uma regra do seguinte: o goleiro vai segurar a bola, era 6 segundos, 8 segundos, 12 segundos, coisa assim, né? E tem que jogar, segura a bola, o goleiro pode reter a bola 8 segundos, né? Na mão dele. Na mão dele pode reter o segundo. Depois ele tem que jogar a bola. Então tá, aí vem Valdir Pérez. Valdir Pérez, lembram dele? Ele era malandro que dói, rapaz. Valdir Pérez, o que ele fez? A bola chegava nele, ele pegava a bola, goleiraço. Meu Deus. Ele pegava a bola, segurava a bola um pouquinho, depois ele jogava a bola pra cima, a bola batia no chão e ia lá e pegava a bola de novo. Burlou a regra, aí o mundo inteiro começou a fazer isso. Sabe outra coisa? Aí, peraí, só seguindo. Aí a FIFA falou assim, não, peraí, então não deu certo. Então agora é o seguinte, o goleiro vai pegar a bola, antes que um outro jogador jogue, vai ficar 8 segundos ou 12 segundos na época com a bola. Antes que um outro jogador jogue, ele não pode jogar. O goleiro não pode mais jogar a bola. Ele segurou a bola na mão. E a hora que ele tira a bola da mão dele e joga para alguém, ele não pode agarrar de novo. Tá? Foi aí que vai entrar o que eu tô falando. Você lembra que os goleiros faziam? Eles jogavam pro jogador, o jogador devolvia, porque na regra estava assim, não pode jogar com os pés. Isso. Aí ele jogava, o jogador devolvia de cabeça para ele ficava 12 não, segundos. Mas ou de joelho. Não, isso aí foi antes. Foi antes? Não, tá certo. Aí quem foi que burlou essa regra? Leão. Leão, rapaz. Leão segurava a bola, chamava Luiz Pereira, jogava a bola, batia no peito do cara. Sim, né? E voltava para Era porque podia ser até dentro da área. Sim. Jogava, batia no peito dele e pegava a bola. Então o Leão burlou. Aí a CBF falou assim, então tem que sair a bola da área.
tem que sair da área e não pode jogar com os pés. Com os pés. Aí eles faziam aquele levantar, faziam o truquinho lá com a bola e voltava pro goleiro. Aí a FIFA fez outra regra. Não pode fazer isso deliberadamente. Que é, jogou a bola para você, você faz a embaixada e joga de novo pro goleiro, né, com a cabeça. Né? Deliberadamente não pode mais fazer isso. Tem que ser Só casual. tem que pegar a bola, jogar para frente e ser casual. Casual pode, né? E aí foi. Aí depois veio esse negócio do 8 segundos, né? Continua os 12 segundos do tiro livre indireto, que sempre teve. Agora mas não dava, o jogador fica lá com a bola e tal. Os árbitros tinham medo, né, de dar o tiro livre indireto depois dos 12 segundos. Isso Tinham que eu me medo. pergunto, por que medo? E agora, medo porque se ele dá e sai o será que ele gol contou contra o certo? Corinthians... Foi, Não é nada disso, Ronaldo. Se contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Palmeiras... Ele não sai do estádio. Ele não sai do estádio e os árbitros e a comissão não escala mais. É simplesmente Barato, isso. É por isso que acontece. E agora pode acontecer a mesma coisa de o cara não fazer. Agora é escanteio. Então, como que agora é escanteio, não é mais o tiro livre indireto, então agora pode acontecer mais. Sim. Né? Porque Mas eles agora é estão com medo de escanteio. apitar ainda. Mas estão com medo de apitar, claro, porque ganha quanto? Você falou aí. A gente tá falando em off aqui. Hoje um árbitro FIFA, né? FIFA. Se ele apitar quarta e domingo, ele chega a faturar R$50 mil por mês. Por mês. Nossa, pode Certo. chegar amanhã à vontade. Então, agora veja Aí bem. você fala assim, mas profissionalizar, o cara não precisava ter outra profissão ganhando R$50 Você mil ganha 50 por mil, mês, né? Ele ia ter, trabalhando 2 vezes por semana, vamos dizer, 3 horas com despesa de hotel, avião, alimentação, tudo pago. Cara, um baita de um trabalho. Agora, Aí o árbitro teria, você quer apitar? Você vai ganhar X por mês, mas você vai ter que fazer X cursos, ter reuniões. Nesse sentido, a profissionalização, mas de salário, mais ou menos dá R$7 mil por jogo. Agora, veja bem. Aí, o que acontece? Acontece que Ai, meu Deus, o que eu ia falar mesmo? Nós estávamos falando desse negócio dos 8 segundos, que o Dos árbitro 8 está com segundos. medo. Que está com medo. E realmente é isso daí. Se faz o quanto os times grandes, né? Contra os times grandes, os negados vão lá, reclamam, aí o árbitro apita. Agora eu entendi. Daí ele não é Aí, escalado, eu entendi. né? E não ganha os 50 Exato. Aí, exatamente o que eu ia falar isso. Aí ele não é escalado. Como os 2 árbitros desses polêmicas que houve no pênalti. Sim, do No Paulo. pênalti. Foi horrível aquilo, né? Até me consultaram, eu falei lá, escrevi lá no UOL, sobre o horrível. pênalti lá do Palmeiras, né? Que não aconteceu aquele foi, pênalti. Rafael Veiga. Não, é isso. E a expulsão do Cruzeiro Internacional, que também não era expulsão. Não aquilo era. lá, nunca. Aliás, na minha opinião, pelo que eu vi na televisão, o cara que foi expulso foi errado. Porque quem fez a falta foi o cara que estava. Foi o outro cara, na Ele verdade. se complicou muito o árbitro da Se partida. complicou demais. E esses 2 árbitros estão suspensos. Estão na Quer geladeira. dizer, esses não vão ganhar o Não vai ganhar 50 mil. Mas não deve ser FIFA também, né? Não era. Nenhum então. dos 2 são FIFA. Mas Então agora o deve ganhar árbitro é um pouquinho, profissional. né? Né? 5 mil aí Mas e tal. eles ganham uma graninha, porque agora é profissional, tem propaganda, tem tudo, né? Na sua época não era amador, você não podia pôr propaganda nenhuma. Agora os caras têm, meu. Não, mas quem fica com o dinheiro é a CBF. CBF. Não são eles, não. O Reinaldo está dizendo que vai profissionalizar os árbitros. Tomara. O Reinaldo aqui em São Paulo. Está Tomara. dizendo que vai fazer isso. Tomara. Vamos ver. Bom, gente, estourou o nosso tempo aqui. O bate-papo foi pra lá de legal. Muito obrigado, João Paulo Araújo. Você sabe, né? Voltar toda semana aqui seria uma honra pra gente. Né? Ótimo, vamos fazer A Copa isso. Paulista tá estourando aí. Em junho já tem Copa Paulista. A gente já tem que ir se preparando. A equipe Paz de Letras vai estar em todos tem os futebol jogos. americano. Dia 26, agora de abril, a gente... Primeira TV Piracicabana a fazer a transmissão ao vivo de um jogo de futebol americano aqui do nosso time Cane Cutters. TV Metropolitana com toda a equipe Passo de Letra, mais o Luiz Franco, Maurício Briones. Vai ser sensacional. A direção geral é dele, Danilo Teles. Bom, a gente vai ficando por aqui. João Paulo, muito obrigado, meu amigo. A sua participação sempre é uma honra, uma glória para nós aqui. A gente se diverte demais com as suas histórias. Logo, logo a gente vai fazer um programa só pro João contar a história. Cara, você não sabe o que você dá de risada. João, obrigado. Ótimo final de semana. Falou, beleza. Maravilha. Estou aqui, sempre à disposição. E vamos ver se a gente consegue vir uma vez por semana. Seria ótimo, Seria hein? ótimo, né? Marcar um dia aí para falar sobre a arbitragem, Sim. falar sobre os times, falar as do coisas campeonato, todas, falar do mostrar os lances campeonato, polêmicos. mostrar alguns lances polêmicos. Só pro Meu Danilo, Ronaldo.
Pega os lances Só pra mim polêmicos cornetar, aí, só pra mim só pra eu pro Ronaldo cornetar aqui. falar, tá dentro da lei. Isso, é isso aí. Carimbou, Não, você fala carimba. carimba, eu falo maravilha! Tudo dentro da lei. Tá certo. Ronaldão, meu parceiro, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Ótimo Tonetinho, final sempre de uma alegria semana. tá aqui. A nossa empresa, a Paz de Letra, tá aí estourando para dar toda a gestão comercial para você que tem podcast, para você que tem empresa, que precisa de alguém que venda para você, meu amigo. Não, chama a gente que a gente resolve, tá certo? Até semana que vem. Estamos aí. Tá certo, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou na audiência. Bom final de semana, fique com a sua família, valorize demais a sua saúde. Beijo no coração de todos vocês. E é lógico, para ela, Carmen Forsato, a minha sereia, mulher dona dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Até segunda-feira com mais um programa Paz de Letra.